E aí, tudo bem? A nossa parceira de sempre, a advogada previdencialista Amanda Faria. Hoje ela está esclarecendo 3 pontos sobre aposentadoria. 3 mitos do INSS que todo mundo acha que é verdade. Vira e mexe, as pessoas se confundem. E eu quero jogar por terra esses 3 mitos que existem sobre as questões previdenciárias, Luiz. O primeiro deles é: se eu me aposentar, eu perco a pensão do meu marido. Mito 1. Mito 2, Luiz: se eu me casar novamente, eu perco a pensão do meu marido. E mito 3, eu vou receber 2 aposentadorias do INSS, ou eu recebo 2 aposentadorias do INSS. Então, 3 mitos, 3 falas que não são verdadeiras, tá, Luiz? Primeiro deles: se eu me casar, eu perco a pensão do meu marido. Não. Se você se casar novamente, não tem problema nenhum. Quem é pensionista do INSS, tanto o homem quanto a mulher, se recebe uma pensão que o seu companheiro, que a sua companheira, que o seu cônjuge deixou, você pode sim se casar normalmente, não tem problema nenhum, você não vai perder a sua pensão do INSS. O que acontece é que se esse novo companheiro, essa nova companheira, né, se esse novo cônjuge desse novo casamento vier a falecer, você não fica com a pensão dele também. Então, não é possível receber 2 pensões por morte. Então, fiquei viúva 2 vezes. Eu vou receber 2 pensões? Não. Você pode optar pela pensão que é mais vantajosa. Mais 2 pensões você não recebe, mas você também não corta a sua pensão, a primeira, se casando novamente, contraindo novo matrimônio. Então, primeiro mito: não existe isso de que casar novamente perde a pensão, Luiz. O outro mito é com relação ao medo que as pessoas têm de se aposentar e perder a pensão. Então, muitas mulheres, principalmente mulheres, falam: eu já recebo a pensão do meu marido, não vou mexer com isso de pagar INSS não, para não cortar a pensão, não vou largar o certo pelo duvidoso, não posso me aposentar porque já recebo a pensão do meu marido. Não existe isso, Luiz. Uma coisa é a sua pensão que você recebe devido ao falecimento do seu companheiro, da sua companheira, do seu cônjuge. Outra coisa é o seu direito de se aposentar por você ter trabalhado tempo suficiente, por você ter pago o INSS tempo suficiente, por você ter feito a idade para se aposentar. É outra coisa. Então, se você já recebe a pensão, fique tranquilo. Você tem direito de receber também a aposentadoria. Inclusive, é muito recomendado que você até mesmo pode utilizar esse dinheiro que você recebe da pensão para pagar o seu INSS. E aí, quando você completar os requisitos, você fica com a aposentadoria e com a pensão, sem problema nenhum. Os 2 benefícios são cumulados. Então, esse segundo mito de que ao se aposentar vai cortar a pensão, Luiz, também não existe. O último mito, que eu quero dizer que mais uma vez não é verdade, é quando você escuta alguém falando assim: eu tenho 2 aposentadorias do INSS. Mentira, Luiz, isso não existe. Ninguém recebe 2 aposentadorias do INSS. É impossível se aposentar 2 vezes pelo INSS. Atenção, pelo INSS. Então, o que acontece? A pessoa que recebe 2 tipos de pagamentos do INSS, pode ser que um seja pensão, outro seja aposentadoria, né? Pode ser que um seja pensão, o outro seja auxílio por incapacidade temporária. São 2 benefícios diferentes. Pode ser a aposentadoria e mais um, mas 2 aposentadorias do INSS não existe. Então, Luiz, um outro mito que muito se fala aí e não existe. E eu vou falar por quê. Uma pessoa, por exemplo, que se aposenta e continua trabalhando. Ela se aposentou jovem, está com a vitalidade, quer continuar trabalhando, está fechada, pode continuar trabalhando? Pode. Vai descontar o INSS na folha de pagamento? Vai, porque é obrigatório. Mas ela vai se aposentar de novo? Não.
hipótese alguma, ela vai se aposentar de novo. Então, não existe duas aposentadorias do INSS. Ah, mas eu sou aposentado sim 2 vezes. Acredito. Só que então você é aposentado pelo INSS e pelo regime próprio. O que é regime próprio? É regime do servidor. Por exemplo, isso aí existe. Uma pessoa é funcionário da UFOP, se aposenta pela UFOP, e é também funcionário da prefeitura. E aí se aposenta pelo INSS através da prefeitura. Aí sim, são 2 aposentadorias de regimes diferentes. Aí é possível. Agora, 2 aposentadorias do INSS não existe, em hipótese alguma, tá bom? Então, fica essas dicas aí. Vamos aprender certinho sobre os seus direitos previdenciários. Na próxima semana, a gente volta mais uma vez. Um grande abraço, até lá! Esta é a advogada previdencialista Amanda Faria, toda semana com a gente aqui no Jornal Cidade OP. Obrigado!